Meu amigo torcedor vascaíno, deixa eu te falar um negócio. Há um lado, tá? Há um lado da CBF, há um lado da imprensa brasileira, há um lado. Domingo, o Vasco da Gama foi novamente prejudicado neste Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Houve um pênalti não marcado em Bruno Prachedes ainda na primeira etapa de jogo, quando a partida estava 0-0. O pênalti não foi marcado, o VAR não chamou, o lance saiu e passou completamente impune pelas lentes da emissora que detinha os direitos de transmissão. E ontem foi-se divulgado uma análise por parte de uma imprensa, principalmente de um homem, do PC de Oliveira. E essa análise feita mostra e comprova exatamente o que eu digo a vocês nessa introdução. Há um lado, e esse lado, o Vasco da Gama, rema completamente ao contrário. Na primeira rodada de Campeonato Brasileiro, meu amigo torcedor vascaíno, houve um lance envolvendo o Flamengo, onde foi-se marcado um pênalti em cima do Bruno Henrique com uma cotovelada na cara. E o lance de domingo foi exatamente assim. Só que é claro, a diferença é que para um lado houve a penalidade máxima, para um lado o VAR chamou e para o outro lado não. E aí a pergunta que eu te faço é: como a imprensa brasileira, como a arbitragem vai sair disso daí? Qual é o critério que vai ser utilizado ao contrário da não marcação do pênalti a favor do Vasco nesse último domingo? E a gente vai trazer aqui a vocês a análise do PC de Oliveira, que lá na primeira rodada disse que foi pênalti a favor do Flamengo e teve a audácia de ontem, numa análise em plena Sport TV, dizer que um lance idêntico a favor do Vasco. Não houve penalidade máxima. Há um lado, torcedor vascaíno, e o Vasco rema completamente ao contrário dele. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras informações neste Acorda Vascão que chega aí, bastante movimentado, bastante ditado, nesta manhã de terça-feira a vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito aí com o crescimento e com a ajuda de todos vocês. Estamos na meta, no objetivo, chegar à marca dos 136 mil inscritos. E olha, faltam pouquíssimas pessoas e contamos muito com a ajuda de você que está aí do outro lado. Então se inscreva, curta o vídeo, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas tenham acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre situação envolvendo aí CBF, Campeonato Brasileiro. Vasco, né, que não enfrentará a equipe do Cuiabá no meio dessa semana, a gente informou isso a vocês na noite de ontem, né? O Cuiabá terá uma partida válida pela Copa Comebol Sul-Americana nesta quinta-feira. Exatamente por esse motivo houve essa modificação na tabela, com o jogo entre Cuiabá e Vasco da Gama tendo que ser adiado. E automaticamente, com relação a isso, o Vasco da Gama não enfrentará nenhuma equipe no meio dessa semana e ficará uma semana sem jogos. Uma semana de descanso, de semana cheia aí, para treinar e se preparar para o jogo da jogo da 20ª rodada, né, de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no próximo final de semana. Ontem a CBF também divulgou os confrontos das oitavas de final, a data e o horário. O primeiro jogo vai acontecer numa quarta-feira, dia 31 de julho, no caso na semana que vem, daqui a 8 dias, às 9h30 da noite. E o jogo de volta acontecerá numa terça contra a equipe do mesmo Atlético Goianiense, às 9h45 da noite, dia 6 de agosto. E o que acontece? O jogo de ida ele terá transmissão para todo o Brasil. O jogo de ida será numa quarta às 9h30 da noite. É o jogo aí que, no caso, será transmitido pela TV Globo. O jogo de ida entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense será o jogo transmitido para todo o Brasil. Flamengo e Palmeiras também, que é um baita de um jogo, acontecerá às 8 horas da noite. Olha que loucura, né? Isso é até um ponto importante para a gente comprovar o tamanho e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tinha como opção Botafogo e Bahia, tinha como opção Flamengo e Palmeiras, tinha como opção Vasco, Atlético e Juventude Fluminense.
A Rede Globo, ela detém o direito de transmissão. A Rede Globo tem o direito de escolher um jogo para ser às 9h30 da noite, quarta-feira, e colocar na sua grade. A Rede Globo tinha como possibilidade escolher qualquer um desses 4 jogos para passar na tela da TV, para ser transmitida para todo o Brasil. Em São Paulo, que é uma grade, eles escolheram Corinthians e Grêmio para ser o jogo a passar às 9h30 da noite da quarta-feira. E no Rio de Janeiro, eles não escolheram Flamengo e Palmeiras, eles não escolheram Botafogo e Bahia, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, eles não escolheram Juventude e Fluminense, que é o atual campeão da Copa Libertadores. Eles escolheram Vasco e Atlético Goianiense para passar na TV Globo. Vasco e Atlético Goianiense foi escolhido pela Globo no lugar de Palmeiras e Flamengo. E aí eu te pergunto, será que a torcida do Vasco é de fato a sexta, sétima, quinta maior do Brasil, como colocam? A tua resposta, eu tenho certeza que vai ser, é claro que não. E os flamenguistas, é claro, se revoltaram. Ontem eu vi um monte no Twitter falando, a Globo vai deixar de passar, e eu tô lendo umas aspas aqui, ditas por um, inclusive. A Globo vai deixar de passar Flamengo e Palmeiras para passar Atlético Goianiense e Vasco. Isso não pode ser real. É real, meu amigo flamenguista. É real. Esse é o Vasco da Gama. E aí eu te pergunto, o que será que é mais garantido? O que será que é maior? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é bom para dar, assim, no bom sentido da palavra, tá? Um tapa na cara de muito vascaíno e de muito flamenguista para vocês entenderem uma vez por todas o tamanho do nosso clube. A Globo optou por passar Vasco e Atlético Goianiense na sua grade, ao invés de Palmeiras e Flamengo. Olha o tamanho do teu clube, torcedor. Coloca isso aí na sua cabeça. Então, Vasco e Atlético Goianiense, jogo de ida, vai ser o jogo a ser transmitido pela Rede Globo. E o jogo de volta será aí, no caso, né? Realmente Flamengo e Palmeiras. Pote vai jogar na terça no jogo de volta. E o jogo de ida vai acontecer na... Aliás, o jogo de ida vai ser na quarta e o jogo de volta vai ser na terça. E já de Palmeiras e Flamengo, o jogo de volta será o transmitido para todo o Brasil. Mas, primeiro jogo aí garantido pelo Vasco da Gama. Além disso, falando em CBF também, ontem, a CBF ela divulgou uma alteração nos horários, tá? Inicialmente estava marcado para Grêmio e Vasco da Gama ser às 4 horas da tarde. Foi modificado esse jogo para as 7 horas da noite do domingo que vem. Então, Vasco e Grêmio, do próximo domingo, será às 7 horas da noite, às 19 horas. Show de bola, Vascão? E já que estamos falando aqui de CBF, vamos já puxar para esse assunto sobre arbitragem, né? Porque domingo, novamente, o Vasco da Gama foi prejudicado pela arbitragem, dessa vez do senhor Rafael Claus, né? Só pode ser brincadeira o que o senhor Rafael Claus fez neste último domingo sob o comando do apito. E é claro, isso revolta. Imagina, revolta a todos nós que somos torcedores do Vasco da Gama, quem dirá os atletas do Vasco. Os atletas do Vasco, eles recebem para jogar bola. Os atletas do Vasco, eles representam nós que somos torcedores. Então, se o torcedor ficar revoltado, olhando por um âmbito sério da situação do futebol, os atletas ficam ainda mais revoltados com a situação que acontece dentro do Vasco da Gama, principalmente quando se trata do assunto arbitragem. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, um desses atletas se manifestou, que foi o Hugo Moura. O Hugo Moura, no intervalo da partida, ele ficou muito na bronca sobre o Rafael Claus. Segundo o jogador do Vasco da Gama, ele disse que o homem do apito não tem humildade para falar com os atletas. O volante Cruz Maltino disse assim, olha, abre aspas, toda vez é isso. É o segundo lance que toma amarelo na primeira falta. É importante lembrar, o Hugo Moura realmente toma o cartão amarelo logo na primeira falta do jogo. Ele diz assim, e ele, no caso o Claus, fala que sou maldoso. Ele vai acabar se perdendo. Por isso reclamam da arbitragem. Ele não tem humildade para conversar com os jogadores. Então olha que loucura. O Claus, ele aplica o cartão amarelo para o Hugo Moura, no jogo desse último domingo na Arena MRV. E eu percebi isso. O Hugo Moura foi amarelado numa falta na lateral de campo ainda. Na sua primeira falta na partida, o Claus já dá o cartão amarelo e chega no Hugo Moura e diz que ele é maldoso. Com todo respeito ao árbitro, ele não pode dizer isso, essas aspas, a um atleta de futebol. Não pode, essa é a minha opinião. E ele aplica o cartão amarelo e o Hugo Moura, ele sai reclamando, é claro, da postura do Claus durante aí, né, a transmissão. São as palavras duras do Hugo Moura, volante Cruz Maltino, inclusive ao Rafael Claus. Por que o Hugo Moura é maldoso? E a gente vê que realmente essa equipe de arbitragem escalada para o jogo deste último domingo, ele revoltou todo o torcedor vascaíno. Todo o torcedor vascaíno saiu desse jogo de domingo revoltado com a arbitragem. Porque novamente o Vasco é prejudicado numa partida de Campeonato Brasileiro. E nós estamos cansados disso. O torcedor vascaíno está cansado de ser prejudicado em uma partida de Campeonato Brasileiro. Foi um agarrão dentro da área do Júnior Alonso no Verrete.
E foi uma cotovelada dada no Praxedes ainda na primeira etapa. E aí a pergunta é, por que contra o Vasco da Gama? Por que sempre assim? Por que, cara? Por que contra o Vasco? Por que são nomes, são figurinhas repetidas? É o Klaus, ou é o Daronco, ou é, né, o Braulio da Silva Machado, ou é o Voaden. São figurinhas repetidas. O vascaíno hoje ele conhece mais os nomes dos árbitros do futebol brasileiro do que talvez dos nomes dos atletas do próprio Vasco. Porque são figurinhas repetidas na torcida do Vasco. E domingo, novamente, isso aconteceu. É o Rodolfo Toski Marques, que estava na cabine do VAR. E aí, meu amigo, se fosse apenas no âmbito da arbitragem, ok. Mas a situação ela extrapola para um âmbito também, de imprensa. E aí eu acho que já é um absurdo. Já acho que quando passa para o nível a imprensa, as coisas já ultrapassam completamente o limite. Porque após a partida, o Perseu de Oliveira, ele faz sempre uma análise dos lances. E a gente chegou a comentar aqui com vocês no pós-jogo, no Acorda Vascão de ontem, de um lance muito semelhante que aconteceu ao do Praxedes nesse último domingo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, um jogo que terminou 1-1, aconteceu em Goiânia, onde o Flamengo empata a partida, mas tem um pênalti marcado a seu favor. E o pênalti ele foi achado, assim, na minha opinião, pelo Flamengo, porque eu acho que aquilo não se configura como pênalti. Assim como para mim também, o que aconteceu domingo não se configura como pênalti. Mas eu acho que é o tal do critério. Marcou para um, tem que se marcar para outro. Foi uma cotovelada na cara. Mesmo que não haja intenção, não é a regra que diz? Então é pênalti, então tem que ser marcado. Na primeira rodada, houve o lance. O pênalti foi marcado. Eu quero que você olhe as palavras de PC de Oliveira, Paulo César de Oliveira, dissertando exatamente sobre o que ele achou daquele lance. Sobre o que ele achou da marcação da penalidade máxima. Reforça a orientação para a decisão de falta, quando o jogador não tem o cuidado ali para subir, e reforça a orientação também para a punição. Se a gente puder voltar lá na disputa novamente, a gente vai analisar que o braço do Maguinho, a gente para um pouquinho na hora que ele estiver subindo, a gente puder voltar um pouquinho na hora do contato, olha só, paramos aqui, paramos no contato, por favor. O contato já ocorre antes mesmo da bola chegar para a disputa. E o contato é claramente no rosto. Eu acho que, para mim... Você sempre fala de quando pega a parte dura do braço, a parte dura, né, do rosto, o cotovelo ou o antebraço, e aonde atinge, com a intensidade que atinge. Para mim, a discussão nesse lance, eu acho que pode ter uma avaliação em relação à punição disciplinar. O vermelho foi muito rigoroso, será que seria amarelo? Ou laranja, que a gente fala, fica ali entre as duas punições. A questão técnica da falta, ela é clara para mim, muito clara, com esse braço aberto, né? Não só aqui daquele braço para impulsão, mas ele completamente aberto, e ao disputar a bola dessa maneira, o jogador está assumindo o risco, e nas novas não, essa orientação já está em vigor há anos, né? E na orientação é exatamente para a marcação de falta. E a questão do gatilho, não teve o movimento do gatilho. O gatilho é um dos elementos para a avaliação do impacto. É uma referência que o VAR muitas vezes vai buscar na cabine para analisar o impacto. Então é um contato que é no rosto com a intensidade alta, e eu concordo com a decisão pênalti e cartão vermelho. Concordo com a decisão da arbitral. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente, PC de Oliveira, ele bate na tecla, diz que foi pênalti, confirma aí, inclusive, a marcação da penalidade máxima, diz que para ele a penalidade máxima foi marcada de uma forma muito correta, inclusive ele disserta sobre o assunto, com certa clareza e certa até mesmo convicção daquilo que está falando. Porém, vocês viram agora a penalidade máxima marcada a favor do Flamengo, e aí a pergunta que eu te faço é, qual é a diferença desse lance para o lance com relação a Bruno Praxedes que aconteceu anteontem no jogo entre Vasco e Atlético Mineiro? Qual é a diferença? Quero que você me responda. Tenho convicção de que você vai falar, Lucas, cara, eu não vejo nenhuma diferença. E é realmente igual. E aí a outra pergunta que eu te faço é, como o PC de Oliveira vai sair dessa? Porque o PC disse que o lance do Flamengo foi pênalti. Mas já adianto, o PC disse que o lance que aconteceu domingo realmente não foi pênalti. Qual foi o critério que o PC utilizou? Como o PC conseguiu sair dessa? Dê uma olhada aí nas aspas de Paulo César de Oliveira, o homem da central do apito, sobre a não marcação da penalidade máxima nesse último domingo. Vai começar por esse jogo que vocês estavam debatendo agora aí, pelo Atlético Mineiro e Vasco, por uma jogada logo no começo do jogo, entre o Otávio e o Praxedes, jogo apitado pelo Rafael Klaus, né, que representou o Brasil na Copa América, inclusive apitou a final. O árbitro de vídeo era o Rodolfo Toski, que também estava na Copa América, e teve essa ação do Otávio,
chamar a atenção que o Otávio ele tem uma ação que o braço está numa altura ali normal para poder disputar a bola, ele tem a ação do cabeceio, é o Praxedes que vem, né, atrás dele, e a ação do Otávio é claramente, ele está à frente do Praxedes e o braço está numa altura ali, flexionado, numa altura para poder cabecear. Por que gera debate esse lance? Porque no campeonato já teve outras situações de pênaltis, né, marcados, eu não digo em lances iguais a esse, mas lances que cabe à interpretação. Mas o que o árbitro deve sempre avaliar é a questão do jogador, a posição do braço, se ele está numa posição normal para cabecear ou se ele está abrindo o braço, ele está levando o braço, está expandindo o movimento em direção ao adversário. Não foi o que ocorreu, olha só, o Otávio está na frente dele, o braço está numa altura normal para cabecear, não tem nenhuma ação de gatilho, nada, é um movimento absolutamente natural e o Praxedes está atrás dele, portanto, não houve o pênalti, a decisão do clássico. Meu amigo torcedor vascaíno, assim, cara, me desculpe de verdade, mas chega a ser revoltante aí o que acontece na arbitragem do futebol brasileiro, chega a ser revoltante, principalmente as palavras do PC de Oliveira, onde ele, cara, ele muda as coisas do jeito que ele quer simplesmente mudar. Uma hora é pênalti, outra hora não é, uma hora ele acha que é, outra hora ele não acha que é. É a tal da falta de critério que a CBF usa de um modo geral, e a imprensa, que deveria bater de frente exatamente com essa falta de critério, ela anda a favor dessa falta de critério da Confederação Brasileira do Futebol e bagunça tudo ao invés de arrumar. Uma vergonha, as aspas, do PC de Oliveira, e mostram a cada vez mais o porquê esse homem não era benquisto dentro de São Januário. O porquê dentro de São Januário, PC de Oliveira não era benquisto por parte da torcida do Vasco da Gama e por parte da gestão que comandava o Vasco à época. PC de Oliveira foi um árbitro que já teve que sair de segurança de dentro de São Januário. Segurança, após ele estragar o jogo contra o Paraná dentro do nosso Caldeirão. Uma vergonha as aspas de PC de Oliveira. Chega assim a ser de fato revoltante essas imagens aí que a gente passa a vocês agora. Mas enfim, Vascão, vamos prosseguir, deixa aí, é claro, a sua opinião, né, nos comentários. Só para fechar aqui de vez este Acorda Vascão, falar sobre uma situação que foi citada ontem pelo jornalista Matheus Gilbert, da Arena Cruz Maltina. Informação do jornalista é sobre um possível interesse do Vasco em Aleph Manga. De fato, nesses últimos dias tem surgido muito aí a possibilidade de uma contratação do Manga ao Vasco. Manga foi um jogador que caiu no esquema de apostas, foi se punido, ficou um tempo afastado do futebol. É um atleta que tem contrato com o Coritiba e um jogador que realmente destacava-se muito, né, vestindo a camisa do Coxa Branca. Hoje o Coritiba é um clube que está muito perto da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e automaticamente, pelo destaque que o Manga sempre teve numa equipe que hoje está prestes a cair para a terceira divisão, é um jogador com mercado na elite do futebol brasileiro. Clubes aqui da primeira divisão ficam de olho na contratação do atleta e surgiu um possível nome dele associado ao Cruz Maltino. Mas ontem a informação do jornalista Matheus Gilbert é que não há nada, nenhum contato do Vasco da Gama pelo jogador. Inclusive está marcado para que na próxima semana o Aleph Manga já volte aos gramados junto ao elenco do Coritiba. Show de bola, Vasco? Então, caso você tenha ouvido aí falar de alguma possibilidade do Vasco contratar Aleph Manga, até o momento nada vai acontecer. Não passa aí de uma... assim, não vou falar que é uma invenção, porque cada um tem a sua fonte, mas até o momento as informações que temos é que nada ocorre entre as partes. Show, Vascão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa terça. E já estaremos aí de volta com Fala Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.